Olá, alunos do 5º ano da nossa rede municipal de ensino. Oi, alunos! Tudo bem com vocês? Agora a nossa aula é de língua portuguesa sobre notícias, né, professora Michele? Eu tenho uma quente para te contar. É mesmo? Me diga. Será que isso é notícia mesmo ou é uma Então me diz qual é a diferença de fofoca para notícia? notícia? É aquele fato que realmente aconteceu. A fofoca, ela pode ser uma notícia, só que com alguma alteração nas informações. Vocês vão acompanhar agora nessa aula, então fiquem atentos. Carol tá sabida! Eita, mulher sabida! Pois, na nossa sequência didática hoje, nós vamos começar a entender qual é o caminho que esse fato percorre. Claro, a gente está lidando com fatos, a gente está lidando com notícias aqui. Nada de fofoca, né, gente? Então, não é fofoca nem nada, é um fato. Pega seu material, se você tiver com ele disponível nas mãos, localiza a sequência aí. Caso você não tenha acompanhado as nossas aulas anteriores, tá? A primeira e a segunda, essa já é a terceira aula. E a nossa sequência, ela está no livro de português, 5º ano, e se encontra nas páginas 119 a 138. Já estamos caminhando aí para metade da sequência e hoje, sim, nós vamos entender o que é que acontece do fato à notícia. Ou seja, quanto é ou como é que uma coisa que aconteceu no dia a dia deixa de ser apenas um fato para se tornar uma notícia. Olha, caminhando aqui, a gente já vai entender o processo de produção do noticiário. E quando eu digo noticiário, eu não estou me referindo só ao noticiário da TV. É sim a qualquer noticiário, ou seja, qualquer veículo que produza notícias em larga escala, tá? Então, primeiro, há uma reunião para definir os assuntos a serem abordados, justamente para fazer essa seleção, o que de fato pode ser notícia ou que de fato não tem valor de notícia. Depois há uma apuração das notícias e essa é uma parte muito importante, principalmente para que possa se transmitir uma notícia com confiança, confiabilidade, né, com imparcialidade. Então, nesse momento, entra lá os investigadores para apurar se é notícia mesmo ou se é fake. Revisão do que foi produzido. Não basta só você ter a notícia, produzir a notícia. Essa notícia ela tem que ir para você com qualidade. Então, tudo aquilo que é feito, é produzido, ele precisa ser revisado, tá? Tem a parte da diagramação. Palavra diferente, eu acho que essa você não conhece, né? Diagramação é justamente a organização, porque já que é produzida uma quantidade muito grande de notícias, precisa ter uma disposição no papel que fique objetivo, que fique claro, que fique organizado para que você possa encontrar tudo que você deseja. Então, vem aí a diagramação para dispor tudo bonitinho no jornal, tanto a notícia quanto as imagens, a publicidade e todas as outras coisas que a gente já viu que tem no jornal. Adição de fotos e imagens, né? Que a gente já viu na aula anterior, a relação entre imagem e texto. E, por fim, uma reunião para discutir qual será a notícia que vai ocupar a primeira página. Oxente Pro! A primeira página é discutida por último, sim, para você ver a importância dela. É a última coisa que é discutida, porque de tudo que foi produzido, aquilo que é relevante, aquilo que é fresco, aquela notícia quentinha, sabe? É que tem que estar lá. Então, essa é a última coisa que é organizada na edição de um jornal. Vamos acompanhar como é que está nosso repórter lá na produção da notícia dele. Vai comigo aí. Eu preciso comentar sobre o desastre de Mariana.
Eu preciso me posicionar sobre os riscos da contaminação. Mas o que é que eu vou falar? Já sei. Com o avanço da lama, todo o sistema de abastecimento fica comprometido. Pode faltar água para as pessoas de Minas Gerais e Espírito Santo. A água deve ficar cheia de minério de ferro, mercúrio e de outros metais pesados, causando assim graves problemas de saúde e também contaminar os alimentos. E para sustentar a minha posição, eu direi sobre as análises da água do Rio Doce já realizadas pelos institutos competentes Pronto. Tudo ok. Agora eu vou ler o texto para corrigi-lo. A barragem do Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais, rompeu, seguindo uma avalanche de lama, destruindo tudo à sua frente. Até agora estão contabilizando os mortos. Gente, que lindo. É muito lindo. Um processo de criação de uma notícia. Você viu como ele estava escrevendo com todo empenho. Mas a gente precisa ajudar o nosso repórter a fazer essa matéria, essa notícia. E, para isso, vamos relembrar os nossos conceitos sobre conjunções, certo? Então, observe aqui, nessa fala, pessoas que correram durante muito tempo na tentativa de fugir do curso da lama. Como é que a gente pode escrever melhor isso? Pessoas que correram durante muito tempo na tentativa de fugir do curso da lama. Letra A. Pessoas que correram muito tempo e tentavam fugir do curso da lama. Faz sentido? Faz. Mas vamos ver se a gente tem uma opção melhor. Letra B. Pessoas que correram durante muito tempo, pois tentavam fugir do curso da lama. E na letra C diz: pessoas que correram durante muito tempo, mas tentavam fugir do curso da lama. Eu acho que essa letra C não fez muito sentido, porque elas estavam justamente correndo para fugir da lama. Então, fugir da lama era a causa, né? Que ela estava, o motivo por que elas estavam correndo. Então, dessas opções aqui, qual será que a opção fica mais certinha, mais correta? Vamos analisar a letra A e a letra B. Pessoas que correram durante muito tempo e tentavam fugir do curso da lama. Eu acho que não, porque esse I dá uma ideia de acrescentar mais algo. Elas não estavam correndo por outro motivo, elas estavam correndo por causa da lama. Então, sim, a letra B, eu acho que está bem de acordo. Pessoas que correram durante muito tempo, pois tentavam fugir do curso da lama. Certinho? Acho que essa redação vai ficar linda na nossa notícia. Olha aí, letra B. Você conseguiu acertar? Temos mais uma outra alternativa. De imediato, sabe-se que a vida marinha local está comprometida. No entanto, a lama continua avançando. Sei não. Eu acho que esse no entanto, assim, não ficou muito legal nessa redação. Vamos tentar substituir, no entanto, por uma outra palavra que não mude o significado, mas que fique mais arrumada, mais chique. Vamos lá. Letra A. De imediato, sabe-se que a vida marinha local está comprometida. Porém, a lama continua avançando. De cara eu já gostei, mas vamos ver as outras opções. De imediato, sabe-se que a vida marinha local está comprometida.
Ou a lama continua avançando, ou não é uma alternativa, uma coisa ou outra, né? Não cabe não, esse aqui a gente descarta. Letra C. De imediato, sabe-se que a vida marinha local está comprometida, pois a lama continua avançando. Esse daqui também faz sentido. Mas observe, pois a lama continua avançando, dá uma ideia de motivo, e na verdade eu quero justamente trazer uma ideia contrária. Então, eu creio que, porém, fica mais de acordo com a ideia que eu trago aqui, ó. No entanto, a lama continua avançando, né? A vida local já foi comprometida, porém, a lama avança, a lama não parou por aí. Então, a resposta para mim é a letra A. Concorda comigo? Sim, é a letra A. Vai ficar top esse texto. Agora, vamos ver como o texto ficou com as nossas correções. A barragem do Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais, rompeu, seguindo uma avalanche de lama, destruindo tudo à sua frente. Até agora são contabilizados os mortos. Segundo informações locais, o rompimento aconteceu por volta das 16 horas do último dia 5 de novembro de 2015. O relato de alguns trabalhadores da região, ao viverem momentos de terror com a aproximação da avalanche de lama, chega a ser angustiante. Pessoas que correram durante muito tempo, pois tentavam fugir do curso da lama. Outros que, infelizmente, não conseguiram salvar todos os parentes. Há situações em que as pessoas estão isoladas por causa da lama. No geral, observa-se o desespero de famílias que perderam tudo. São dezenas de desabrigados que temporariamente estão alojados no ginásio Arena Mariana. Muitos desaparecidos são funcionários da mineradora responsável pela barragem ou de empresas terceirizadas que prestavam serviço para ela. A empresa Samarco, mineradora responsável pela barragem, é brasileira e produz pelotas de minério de ferro. Ao ser extraído da terra, ele precisa passar por uma limpeza. E a água utilizada desse processo se torna uma mistura de lama, rejeitos de minério e outros componentes químicos, ficando armazenada em barragens como essa de Fundão. Estima-se que os impactos ambientais são de grande extensão. Além de uma grande área verde devastada, a lama chegou ao Rio Doce. De imediato, sabe-se que a vida marinha local está comprometida. Porém, a lama continua avançando, atingindo mais rios, impactando outras localidades. Por fim, sabe-se que nas primeiras horas desse desastre, já considerado o maior desastre ambiental do Brasil, os prejuízos são incalculáveis. No entanto, à medida que as horas passam, sua proporção só aumenta. O tempo para essas pessoas é vilão, especialmente na busca dos desaparecidos na lama que avança. Bem, esse foi o nosso texto. Vamos acompanhar como é que ele vai ser recebido. Ai, gente, e esses mosquitos? Já não basta o calor, ainda mais esses mosquitos. Eu não preguei o olho essa noite. Por falar em mosquito, vai passar uma entrevista com o diretor do Ministério da Saúde na TV, acho que é agora. Entrevista com o diretor do Ministério da Saúde. Liga a televisão. Vamos ver. Liga. Tudo bem, estamos de volta Aumenta um pouquinho. com o nosso programa Portal da Notícia. Hoje conversando com o médico sanitarista Dr. Paulo Dourado. Dr. Paulo, como o vírus da Zika chegou ao Brasil? Veja bem, nós nunca saberemos direito essa informação de como o vírus chegou ao Brasil. Antes, ele estava restrito ao continente africano e à Ásia. Um pouco também, podemos dizer, na Oceania, onde havia epidemias em ilhas distantes do continente americano.
Tem gente que acha que foi pelo número de visitantes que veio ao país na época da Copa ou em outro grande evento que o Brasil protagonizou. O fato é que o vírus chegou e se espalhou rapidamente pela região Nordeste e hoje o que menos importa é como ele chegou. Nós temos é que encontrar uma forma de combater e erradicar esse vírus. Então, doutor Paulo, Já não nesse basta o mal que a sentido, dengue faz, o que foi ainda feito? aparece essa coisa aí. Olha, nós achávamos naquela época que era uma doença leve, sem consequências mais graves, entendeu? Até que no meio do segundo semestre de 2015 começou-se a identificar crianças com microcefalias nascidas de mães que tiveram infecção pelo Zika vírus e isso no início da gravidez. Essa passou a ser a grande preocupação. O nascimento de crianças com má formação congênita grave. Uma microcefalia Ainda bem que estudaram, né? relacionada à infecção Para poder descobrir uma forma de como pelo combater esses vírus Zika mosquitos. no Você lembra do medo que a vizinha teve porque estava grávida? Claro que eu lembro. Como é que esquece há uma daquela outra cena? forma de transmissão do vírus além do Aedes aegypti? Olha, não há dúvida de que o mais importante é a transmissão pelo mosquito Aedes aegypti. Não se sabe se outro mosquito pode transmitir esse vírus. Há indícios fortes de que durante a doença aguda e mesmo nas semanas seguintes possa haver transmissão sexual. Isso é o que se tem documentado Gente, até agora. são muitas informações que a gente está recebendo, né? Informação sobre queimadas na Chapada Diamantina, informação sobre rejeitos de minério, informações sobre a dengue, né? Então, que tal, dentro de todas essas informações que vocês têm recebido, fazer um mural com a galerinha aí da sua turma? Porque o mural também é um portador de notícias. Vocês podem organizar em equipes, fazer os textos e organizar tudo direitinho e expor numa área da escola aí para que seus colegas fiquem mais bem informados, tá bom? Mas vamos considerar o que a gente viu no take anterior e conhecer mais sobre o gênero textual entrevista. Na maioria das vezes, o gênero entrevista ele é falado, né? Você está lá, você é entrevistador, está lá a pessoa que você quer entrevistar, você pergunta e ela responde, como foi no caso que vocês visualizaram anteriormente. Então, o gênero entrevista é um gênero de linguagem oral. Compõe a reportagem ou notícia na forma de um relato de alguém que participou, estudou ou foi testemunha de um fato, como é no caso do take anterior que a gente viu. É um estudioso sobre o Aedes aegypti, é um ministro, né, de saúde. Então, ele foi falar sobre o Aedes aegypti. E aí, a entrevista falada, ela foi transcrita, ou seja, ela foi escrita em forma de texto organizado e publicada. Há diferentes tipos de entrevista, de emprego, entrevista com médico, entrevista jornalística e outras. Então, não confundam, tá? Cada entrevista é uma pessoa que pergunta, outra que responde. Ela quer receber uma informação sua. Mas nesse caso que a gente está tratando aqui, sempre são entrevistas jornalísticas. Está gostando do assunto? Está se enxergando no meio de tudo isso? Olha, já estamos chegando no final da sequência. Espero que vocês estejam amando. Um beijo e até a próxima aula. Não. Espera. Tá pensando que acabou? Não acabou não, viu? Vamos agora, ó, ver um pedacinho da nossa visita lá no jornal. Vem comigo, vem. A gente agora está em home office, mas algumas pessoas já trabalham aqui. Vou apresentar para vocês. Vocês já entraram na redação? Não. Então, esse aqui é Milton.
Olá. Ele é o conhecedor do acervo do jornal. Ele sabe sobre notícias antigas, ele sabe sobre fotografias antigas. Por exemplo, ele fala de uma fotografia bem antiga que você lembra. Por exemplo, a visita do Papa, Por aí assim, pô. né? Exatamente, que é de 82, quando teve aqui, que teve a missa com a saudosa irmã Dulce, que também participou. Então, quando se precisa de alguma coisa desse tipo, procura a minha colega, que está lá em cima, nós vamos fazer essa pesquisa. E ele é um computador, porque você viu que ele lembrou da data em que o Papa esteve aqui, que a irmã Dulce recebeu o Papa. Ele tem uma memória, ele super, além do, né, todo o acervo do jornal, ele sabe onde estão as fotografias. Ele trabalha aqui há 39 anos, né, Com Milton? certeza, 39 anos. Eu cheguei aqui, eu ia completar 19 anos. Quando eu cheguei aqui, dezembro de 83. É isso aí. Ele é hoje o funcionário mais antigo do jornal. Né? Um dos. Esse aqui é Donaldson Gomes, ele é editor de economia, de assuntos importantíssimos para o jornal, né? E ele trabalha também há muito tempo no jornal, ele viaja muito. Fala um pouquinho aí da sua rotina, Dom. Bom, minha rotina, basicamente, eu faço reportagens para o jornal, eu trabalho também ajudando na edição do jornal impresso. Às vezes a gente precisa viajar, porque se a notícia está longe daqui, a gente vai até a notícia, né? E, assim, tem mais duas coisas que fazem parte da minha rotina, que é uma coluna de notícias, que a gente publica notinhas sobre economia, e eu também faço a apresentação de um programa semanal no Instagram do Correio chamado Política e Economia. O nome é Política e Economia, mas a gente basicamente fala de economia mesmo, né? Às vezes a gente fala de política. Massa. E aqui, Emily, repórter do jornal Correio. Emily, fala para eles como é que você apura a informação, como você vai na rua, qual a notícia que mais te marcou. Então, gente, é porque a rotina na redação ela começa justamente aqui dentro. O nosso papel como repórter é ir para a rua e ver se é aquilo mesmo que está acontecendo. E aí todas as informações que a gente coleta, a gente escreve para quando o leitor vê, ele saber exatamente o que foi que aconteceu. Muitas notícias são marcantes, mas principalmente as que têm relação com violência, porque acaba mexendo com a gente também, como repórter, que às vezes fica parecendo que o repórter não se envolve, coloca a notícia fria, mas não, a notícia que emociona as pessoas é porque antes emocionaram a gente. E aí não dá sempre certo. E às vezes quando você está na rua, Emily, que a chefe de reportagem te pede para fazer alguma coisa, e que você está numa matéria que você tem que parar e ir para outra, fala um pouco dessa tensão que é apurar a informação na hora. É constante a atenção, na verdade, porque a nossa janela de tempo para fazer todo esse trabalho é muito curta. Então, a gente tem que sempre buscar o que é mais importante. Então, quando acontece essa troca, a gente tem que ter noção de que o que a gente estava fazendo antes já é o mais importante, a gente já está com o que precisa e aí não tem jeito, se vira e vai para o próximo. Que notícia te marcou muito nessa cobertura que você tem feito no jornal? Eu acho que uma que me chamou mais atenção foi a que eu lembro agora, que o texto se tornou marcante também, foi o fotógrafo que fotografou a rainha. Quando ela morreu, eu fiz a entrevista com ele, a gente conversou, ele me contou todo o momento e ele lembrava exatamente como tinha sido aquilo. Então foi a mesma questão de falar da memória. Eu acho que isso é o jornalismo, a gente conseguir buscar depois o que foi que aconteceu naquele momento e conseguir descobrir uma coisa nova, né, detalhes. Então, Rainha Elizabeth. Exato. Que morreu, e aí aqui em Salvador tinha um fotógrafo que fez a imagem dela quando ela esteve aqui. E ela foi justamente fazer um perfil, contar a história desse fotógrafo. E nessa conversa com esse fotógrafo, relembraram muitos momentos, né? Tem alguma coisa curiosa, assim, que você lembre, que ele te contou? Tem, ele foi um dos poucos fotógrafos que conseguiram fazer a foto da rainha, porque ela estava sempre se escondendo, dando
dando um jeitinho de fugir da imprensa, e ele contou que na hora que ela estava passando, ele estava do lado de um segurança já tentando fazer com que ele deixasse que ele fotografasse, só que na hora o segurança não permitiu. Quando a rainha saiu de um prédio, que eu não lembro agora de qual, ele disse, é o meu momento. Espirrou, e no momento que ele espirrou, ele também clicou para a câmera fazer a foto, porque antes fazia um barulho muito grande, e aí deu certo, virou a foto o joelho imperial, porque aparecia ela entrando assim, as pernas um pouco, ficou super famosa. Tá vendo? Às vezes o jornalismo é feito de surpresa, de instantes, né? E o espirro dele terminou camuflando um pouco o barulho, que aquelas câmeras fotográficas tinham mais barulho naquela época, né? E aí simplesmente fez a foto, não foi, né? Não foi pego e terminou tendo uma foto super famosa, entendeu? E de uma maneira desajustada, mas que ele estava preparado para aquilo, estava esperando a coisa do momento certo, do que é mais importante para a gente mostrar para as pessoas. A vida de um repórter é assim, muita história para contar, né, Emily? Muita história sempre. Tem sempre uma coisa interessante, encontra uma coisa interessante, sabe? É muito bacana. Vamos lá, vou apresentar a vocês a Marina, que é fotógrafa do jornal. Eu trabalho no jornal há 15 anos. Eu faço trabalho tanto de fotografia de rua, que é uma parceria junto com a equipe com um repórter. Eu saio muito com a Emily, é uma equipe de um fotógrafo, um repórter, e às vezes a gente consegue um motorista junto, e aí a gente vai uma equipe de 3. Então ela recebe a pauta, eu também recebo a mesma pauta. A pauta pra gente é assim, a notícia que a gente vai fazer. Então, por exemplo, uma pauta pode ser acontecer um roubo em um lugar, acontecer um acidente, pode ser um evento, pode ser ou uma entrevista, como ela falou da entrevista dela com o fotógrafo. Então a gente recebe uma pauta que é aquilo que a gente vai fazer na rua. A gente recebe normalmente 1, 2, e dali da rua a gente às vezes recebe outras, então depende do dia, a gente pode fazer várias coisas ou a gente pode fazer só uma. Vai depender do tanto que aquela pauta vai demandar da gente e também do que vai acontecendo na cidade no dia, né? Porque cada dia é uma surpresa. Isso é muito gostoso do trabalho da gente, porque a gente está na rua, a gente está sempre ouvindo muitas histórias, a gente percorre vários lugares da cidade, vários lugares que a gente talvez não conhecesse se a gente não fosse fotógrafo, né? Então a gente vai desde as festas glamourosas ao esporte, a gente vai também em casa de muitas pessoas bacanas, a gente ouve muitas histórias e através dessas histórias a gente também pode ajudar muita gente, né? Eu acho que o que mais me agrada é isso, ouvir história, contar histórias. No meu caso eu conto através das fotos. E a gente poder ajudar essas pessoas e ajudar as outras que estão indo ali também de diversas formas. Pode mostrar umas fotos, Marina? Essas fotos não são minhas, tá? Tá. Porque aqui no caso eu já estou fazendo a segunda parte do trabalho, que é hoje eu estou na edição das fotos, tá? Meu colega Arisson Marinho foi para a rua e fotografou a pauta, que era a lavagem da estátua dos Zumbi dos Palmares. E ele, depois que ele faz essas pautas, essa foto, ele seleciona as imagens que ele mais gostou e manda pra gente. E a gente aqui vai selecionar de novo as imagens que a gente mais gostou e a gente vai botar no sistema. Então eu tô aqui olhando as fotos e anotando as que eu mais gostei. Essas hoje foram as fotos da lavagem do zumbi. Ele manda várias, tá vendo? E aí eu vou olhando e vou pensando, poxa, essa foto aqui tá bacana, essa foto aqui tá legal. E a gente tenta contar uma historinha, selecionar aquilo que conte uma historinha do que aconteceu. Depois que a gente escolhe as fotos, tá vendo? Olha como essa foto tá bacana. Tem uma expressão, tem um zumbi, tem a pessoa que tava fazendo. Então, assim, a gente seleciona essas fotos e a gente joga no sistema. E aí o pessoal de noite vai montar o jornal, que eu acho que isso que Linda vai explicar para vocês, mas com essas fotos que a gente fez hoje. Então o trabalho do fotógrafo é esse, ir para a rua, fotografar, tentar, através das fotos, contar a história, emocionar as pessoas. Eu acho que é isso que eu mais tento nas minhas fotos, trazer um pouco da emoção daqueles que estavam ali para quem está vendo em casa. É isso.